Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Vamos ler do verso 1 até o verso 4. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diga, me espera. Vamos lá, acho que todos acharam. Diz assim, queridos, a santa palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. A palavra é viva e eficaz, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor, pois precisamos ouvir a tua voz, ó Pai. Que eu diminua e que tu cresças, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, na semana passada foi o primeiro domingo do mês. Como todos os meses, nós sempre somos ministrados por Deus por um novo tema. O tema desse mês não é um tema novo na juventude, pois já ministramos esse tema no mês de fevereiro do ano passado. Se você não lembra, o tema de fevereiro de 2018 foi condicionamento. Esse tema que Deus me deu, a base desse tema está aqui. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, no verso 2. Porque a Bíblia nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 2, que tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. É interessante que eu não sei quanto tempo você consegue ficar sem comer. Não sei. É interessante também que quando a gente está com fome, parece que muda, né, o nosso astral, parece que muda o nosso temperamento. Se alguém é melancólico antes da fome, essa pessoa vai ser um sanguíneo depois da fome. Amém ou não amém, gente? Está entendendo o raciocínio? Né? Semana passada eu falei um pouquinho, né? Aquele comercial da Snickers, né? Aquele chocolate, né? Você não é você quando está com fome, né? Poderia ser um versículo bíblico, não poderia ser um versículo bíblico? Poderia ser um versículo, né? Realmente nós não somos nós mesmos quando estamos com fome, né? Alguém aqui fica estressado quando está com fome? Levanta a mão aí. Se entrega aí, se entrega agora o cálice para sempre, né? Alguém fica com uma paciência curta quando está com fome? Olha aí, Senhor. Revela os pecadores aqui. Então assim, gente, a fome realmente nos desestabiliza, né? Ela mexe com algumas emoções. A gente não consegue nem pensar direito quando está com fome. Alguém tem essa debilidade, podemos dizer assim, né? Você deixa de pensar bem quando você está com fome? Quem tem essa debilidade? Eu também sou assim. Eu não consigo trabalhar direito com fome. Quer dizer, tudo aquilo que eu aprendi, né, no trabalho para desenvolver, com fome eu já não consigo render bem. Alguém tem essa falha também? Então assim, a fome ela afeta algumas áreas
no nosso cérebro e, consequentemente, o cérebro ele manda esse comando para o corpo. O legal aqui nessa passagem, irmãos, é que Jesus, ele só sente fome depois de 40 dias. E é isso aqui mexe comigo. Isso aqui mexe comigo, né? Porque ele é levado por Deus, no verso 1, vai dizer que Jesus ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Semana passada eu falei que aqui tentação não é tentação de fraqueza de Jesus. A Bíblia diz aqui no original grego, a palavra tentação vem do original peiradizo. A palavra peiradizo no original grego significa provar, examinar. Ok? E aí eu falei na semana passada que tentação não vem de Deus. Ok, gente? Amém ou não amém? Tem um versículo bíblico, tem um texto bíblico explícito, onde Tiago que era meio irmão de Jesus, não era o Tiago irmão de João. Amém ou não amém, igreja? O Tiago que escreve a epístola de Tiago não é o Tiago filho de Zebedeu, irmão de João. Provavelmente existe uma vertente teológica que diz que o Tiago que escreveu a epístola de Tiago é o Tiago irmão de Jesus. Nós temos uma passagem bíblica que é Marcos capítulo 6. Quem já leu Marcos 6? Ih, nessa hora que eu fico sem graça. Vamos lá, parênteses na mensagem. Evangelho segundo Marcos capítulo 6. Rápido, gente, não era o meu programado, então preciso ser rápido. Marcos capítulo 6, verso 3. Marcos 6, verso 3 diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Volta para Mateus capítulo 4. Ok? Então Jesus tinha 4 irmãos e irmãs. Quantas irmãs Jesus tinha? Não sei. Está no plural. E suas irmãs. Ok? Então a família era grande. A família era grande, né? E a Bíblia diz, irmãos, existe uma vertente teológica que diz que o Tiago que escreve a epístola de Tiago provavelmente é esse irmão aqui de Jesus, tá? Tiago capítulo 1, verso 13, vai dizer que ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Verso 14 ele diz, mas cada um é tentado, atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Havendo a concupiscência concebida da luz do pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Aí ele encerra o raciocínio dele, né? Então, queridos, quando a gente fala de tentação aqui, no contexto bíblico, não é tentação dos desejos carnais, porque como o Tiago ele fala, cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, né? Então a tentação, ela vem dos nossos próprios desejos, amém? Porque existe uma natureza caída dentro de nós, existe um velho homem dentro de nós, e infelizmente ele ainda está vivo, né? A gente passou pelo batismo. O batismo significa o simbolismo do batismo é a gente deixar nossa velha natureza lá no fundo da água e renascermos para uma nova vida em Cristo, amém? Só que a gente faz esse ato profético na igreja, né? O batistério na igreja, só que essa luta é diária e constante, amém ou não amém? Ninguém deixa o velho homem lá no fundo da piscina do batistério e agora você nunca mais vai pecar. É assim que acontece, gente? Depois que somos batizados, continuamos a pecar? Continuamos. Mas não na prática do pecado como vivíamos antes escravizados, né? Então, na teoria, o pecado depois do batismo, ele tem que ser um acidente de percurso. Amém ou não amém, igreja? Na teoria tem que ser assim, tá? Então, o contexto bíblico aqui de tentação, quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, não é tentação carnal, é tentação para ser examinado pelo diabo. Ser examinado por quê? Ser examinado para ele receber todo o poder. Amém ou não amém, igreja? A gente sabe que lá no Éden, o primeiro homem, Adão, formado por Deus, perfeito, Adão foi formado sem pecado algum. Sem pecado algum, foi formado perfeito. Deus pega esse homem e coloca esse homem no jardim do Éden, e Deus dá uma única ordem para ele. Na verdade, Deus deu um único não para ele no jardim do Éden, né? De vez em quando eu falo com os meus alunos lá na classe, né?
A gente tem os 10 mandamentos. Quem já leu os 10 mandamentos? Êxodo capítulo 20. Dos 10 mandamentos, você vê 8 não lá de cara. Não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses além de mim, não fará para ti imagem de escultura, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás o Play 4 do teu próximo. É tudo não, irmão. Dos 10 mandamentos tem 8 não. Depois você lê lá os 10 mandamentos, né? Os outros 2, aspas, sim, que tem, é honra o teu pai e a tua mãe e guarda o sábado. São os 2 aspas, sim, né? Porque também isso hoje em dia parece que está fora de moda, né? Honrar pai e mãe, parece que está fora de moda isso, né? Ainda continua sendo mandamento, tá? E mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Parece que isso está fora de moda hoje, mas isso aí é um assunto para um outro dia, tá? E o outro, aspas, sim, que tem nos 10 mandamentos é honra o sábado, né? Guarda o sábado, santifica o sábado. Santifica um dia na semana para mim, que parece também que está fora de moda, né? Para a gente aqui ocidentais, o nosso sábado, segundo o nosso costume aqui, é o domingo, né? E você chamar um crente para vir para a igreja domingo, e ele participar da EBD, participar do culto, participar do evangelismo à tarde, participar de um culto jovem à tarde, participar do culto, parece que isso está fora de moda hoje, né? Também é um assunto para um outro dia, amém? Um assunto para outro dia. Então, a gente vê aqui nos 10 mandamentos, a maioria tudo não, só que não era assim lá no início, beleza? Lá no Jardim do Éden, só tinha assim, gente. Quem entende isso diz amém. Era assim para tudo quanto é lado. Posso comer essa árvore? Pode. Posso pular? Posso. Posso nadar? Posso. Posso dar nome para os animais? Pode. Pode. Meu irmão, tinha muito sim no Jardim do Éden. Meu pai do céu. Tinha muito sim no Jardim do Éden. Só tinha um não. Você já parou para prestar atenção nisso, Benção? Tinha muito sim no Jardim do Éden. Já parou para prestar atenção nisso, Léo? Pode tudo, menos isso aqui. Nessa aqui, o resto, Adão, se lambuja, Adão. Eva, tá tranquilo, compra, vai no shopping, Eva, vai. Vai, gasta tudo, Eva. Tá tudo liberado, menos isso aqui. O que o homem faz? Vai naquilo que não podia. Então quer dizer, lá no Jardim do Éden tinha assim pra caraca. Agora Deus inverte. Agora Deus coloca vários não lá nos 10 mandamentos. Quem entende isso diz amém. Beleza? Então, irmãos, a Bíblia diz aqui que Jesus, ele é levado pelo Espírito para o deserto para ser examinado. Examinado por quê? Examinado porque lá no Jardim do Éden, Adão entregou de bandeja para o diabo uma autoridade que ele tinha do próprio Deus. Deus falou para Adão, você vai lavrar o jardim, ok? Gênesis capítulo 2, você vai lavrar o jardim e você vai guardar esse jardim, ok? Todo guarda tem uma arma. Todo guarda tem uma arma. Você não consegue imaginar a figura de alguém guardando alguma coisa se essa pessoa não tem uma arma, seja ela de baixo calibre ou de alto calibre. No mínimo o guarda tem uma arma. Qual era a arma que Adão tinha no jardim? A própria palavra de Deus. Adão ouvia a palavra do próprio Deus, ok? Amém ou não amém, igreja? Adão tinha a palavra todo dia, fresquinha, uma porção da palavra todo dia. E aí você me pergunta, Rafa, guardar o jardim por quê? Guardar o jardim porque tem ladrão, ok? O diabo que havia sido expulso do céu. Hoje de manhã o pastor Manuel leu Apocalipse capítulo 12. Quem estava de manhã na igreja hoje? Quem estava de manhã na igreja? Ele leu Apocalipse capítulo 12, se eu não me engano ele leu o versículo 14. Se eu não me engano, calma aí, deixa eu, para eu não errar. Versículo 10, pastor Manuel hoje de manhã, na pregação dele, ele leu Apocalipse capítulo 12, verso 10, amém ou não amém? Você já leu o verso 9? Apocalipse capítulo 12, verso 9 vai dizer, e foi precipitado o grande dragão. Lê em casa depois, pode botar aqui no telão, Evelyn? Apocalipse 12, 9, ó, telão, juventude, e foi precipitado o grande dragão, a antiga o quê? Serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana
todo mundo, ele foi precipitado aonde? Aonde? Na terra. Então quer dizer, o diabo já estava no jardim do Éden, já estava ali na terra. Por que Deus falou para Adão guardar o jardim? Porque o diabo está lá, tentando enganar. A Bíblia diz que Adão, num dia onde ele não estava vigiando nada, o diabo entra no jardim do Éden, incorpora na serpente. Amém ou não amém, igreja? O diabo é espírito, amém? Deus é espírito, o diabo também é. Então, para o diabo atuar na terra, ele tem que atuar em alguém. Ele entra na serpente. Aí você fala, Rafa, diabo entra em animal? Diabo entra em animal. A gente tem uma passagem de Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Quem lembra do texto? Jesus, ele pisa em Gadara. Quando ele pisa em Gadara, um endemoniado sai ao encontro dele. A Bíblia diz que o endemoniado fala, o que temos nós contigo, Jesus? Jesus vai expulso o demônio, que não era um demônio só, era uma legião. E o que a legião pede para Jesus? Permita-nos que a gente entre aonde? Aonde? Então, demônio entra em animais? Entra em animais. Porque um demônio, que é um espírito, ele precisa de um corpo para ele atuar. Amém ou não amém? Então, o diabo lá, a antiga serpente, ela entra na serpente no jardim do Éden. A Bíblia diz em Gênesis 3 que a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo. O diabo vai e escolhe a mais astuta. Quem é o mais astuto aqui? A ovelha? Não. O bode? Não. O boi? Não. É, serpente astuta. O diabo vai e entra na serpente. A serpente vai estar trocando uma ideia com a mulher de Adão, que era Eva. E cadê Adão para interromper a conversa? Né? Então, a nossa sociedade um pouco machista coloca a culpa na mulher. Eu não isento Adão da culpa, não. Eu não isento Adão da culpa, não. Cadê os homens? Cadê? É muito fácil você colocar a culpa na mulher. E aonde estava Adão e fazendo o quê? Que ele deixa só a mulher conversando com a serpente dentro do jardim que Deus mandou ele guardar. Aonde estava Adão e fazendo o quê? Que o diabo está dentro do jardim conversando com a mulher dele. Onde estava Adão nessa hora? Né? Então é muito fácil. Irmão, Eva teve a sua parcela de culpa, tá? Não estou isentando a parcela de culpa de Eva, não. Mas a Bíblia diz que Deus deu uma autoridade para Adão e Adão não usufruiu dessa autoridade. Amém ou não amém, igreja? E aí o que aconteceu? Ele perdeu essa autoridade. Rafa, perdeu? Perdeu. Tanto que Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. Amém ou não amém, igreja? Amém. E a gente vê durante todo o Antigo Testamento ninguém com autoridade para expulsar demônio. Durante todo o Antigo Testamento, a gente não vê ninguém com autoridade para expulsar demônio. A gente vê um episódio esporádico de 1 Samuel, capítulo 16. Capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, a Bíblia diz que Saul, endemoniado, ok? Um mau espírito da parte de Deus atormenta Saul. A Bíblia diz que os servos de Saul começam a perceber, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Saul tá demais, passou dos limites. Aí a Bíblia diz que Saul, ele pede para alguém buscar um homem que toque, mais ou menos. Alguém que toque bem. Alguém que toque bem. E aí vamos chamar quem? Davi. Davi chega lá na corte, começa a tocar sua harpa. E a Bíblia diz que o que acontece com um demônio que está em Saul? O que acontece? Sai. Davi para de tocar, o que acontece com o demônio? Entra de novo. Davi toca com unção, o demônio sai. Davi para de tocar, o demônio entra. E aí? Me explica isso. Me explica. Depois que Adão perde a autoridade lá no jardim do Éden, cadê alguém para expulsar demônio agora em definitivo? Cadê? A gente não vê ninguém no Antigo Testamento todo tendo autoridade para expulsar demônio de alguém. Quem entende isso diz amém, igreja. A gente vê grandes homens de Deus no Antigo Testamento. Grandes homens de Deus. Agora, nessa luta de homem de Deus contra demônio, contra alguém possesso, a gente não vê. Beleza? Mas isso aí é um assunto para um outro dia. Fato é que aqui, quando Jesus em Mateus 4, quando ele é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo,
como eu acabei de falar, não é tentado de tentação humana de Jesus, mas é tentado para ser provado e examinado pelo diabo. No final, quando Jesus é testado e ganha um 10, amém ou não amém? Ganha um 10, a autoridade vem para as mãos de Jesus. A autoridade essa que foi perdida lá atrás. Beleza? Beleza. Vamos lá, eu tenho poucos minutos, mas nessa noite eu quero falar da primeira tentação de Jesus. Quero tentar pregar hoje com calma. Quero tentar pregar hoje sem correr. E geralmente quando eu recebo a palavra para ministrar, geralmente a hora está bem avançada, como hoje também, né? A hora está um pouquinho avançada, mas eu vou tentar pregar hoje de forma sistemática. Eu poderia falar das 3 tentações hoje, mas hoje eu vou falar só da primeira. Semana que vem a gente fala da segunda e talvez na última semana a gente fala da terceira tentação de Jesus. Beleza? Amém? Todo mundo comigo? Vamos lá, verso 3. Evangelho segundo Mateus capítulo 4, verso 3 diz assim: E chegando-se a ele o tentador. A gente pode traduzir pela palavra original grega peiradizo, e chegando a ele o examinador. Ok? Se ele não está sendo tentado por Deus, ele está sendo examinado para receber a autoridade. Ok? Ok. Para ser uma autoridade legítima. Para não ser um diploma comprado. Para ser um diploma de alguém que vai e faz a prova. Amém ou não amém? Para ser um diploma, não ser um diploma de alguém que recebe cola. Ih, alguém cola aqui na hora da prova? Ih, não, né? Acho que não, né? Tomara que não, né? Para ser um diploma de alguém que faz a prova sem colar. É isso que Deus está querendo dizer, é isso que Deus está querendo graduar Jesus ali na hora. Beleza? Então, chegando-se a ele, o tentador, o examinador, que é o diabo, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. É interessante que no capítulo 3 de Mateus, capítulo 3 de Mateus, Jesus ele vai ao deserto da Judéia, ele vai ao encontro de João para ser batizado por João. Semana passada eu já falei aqui que Jesus ele não precisava ser batizado. Amém ou não amém, gente? Porque Jesus não tinha uma velha natureza. Jesus não havia pecado. Então Jesus, teoricamente, não precisava se batizar. Mas como Jesus pregaria sobre o batismo? Olha isso. Como no sermão de Jesus o batismo estava incluído, ele vai e se submete ao batismo. Porque você não pode pregar de algo que você não vive. Você não pode pregar sobre uma coisa que você não vive. Hoje, na nossa geração, eu vejo muitas pessoas insubmissas. Vejo muitas pessoas desobedientes. Irmão, essa pessoa insubmissa, desobediente, ela vai pregar o que no futuro? Ela vai pregar o que daqui a 5 anos? Ela vai pregar o que daqui a 10 anos? Aí eu era uma pessoa que era, tudo que o meu líder falava eu era contra ele, tudo que o meu pastor falava eu sou contra. Você vai pregar o que daqui a 10 anos? Jesus ele se submete ao batismo de João porque ele pregaria sobre o batismo mais à frente. Então mesmo sem ele precisar se batizar, ele vai lá e se batiza. Porque ele pregaria sobre isso depois. Irmãos, se eu não vivo, eu não prego. Vira para o teu lado e fala isso para ele. Meu querido, se você não vive, não prega não. Prega não. Se você não vive santidade, não prega sobre santidade não. Não vai compactuar. A conta não vai fechar. Se você não vive jejum, não prega sobre jejum não. Não prega não. Prega não. Não vai rolar. Você vai ser hipócrita. O que é alguém hipócrita? É alguém que fala e não vive. Se você não vive oração, se você não ora em casa, não vem aqui na frente orar não. Se eu te chamar para você orar, rejeita a oração. É melhor você rejeitar a oportunidade do que você viver uma coisa que você não vive. Do que você falar uma coisa do que você não vive. Quem entende disso, amém? Jesus iria pregar sobre o batismo. O que ele faz?
vou lá e me batizo. Mas eu não preciso, mas eu vou lá e me batizo. Eu vou pregar sobre isso na frente. Amém? A Bíblia diz que lá no batismo de Jesus, no Mateus capítulo 3, a Bíblia diz que no final do batismo, existe uma manifestação de Deus. Existe uma manifestação ali da Trindade. É o Deus Pai falando: este é o meu filho amado em quem? Em quem o quê? Em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. A Bíblia diz que no final do batismo de Jesus vem essa voz do céu, o próprio Pai, dando testemunho do batismo de Jesus. E a Bíblia diz que do céu vem como pomba, o Espírito e repousa sobre Jesus. Né? É lindo Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, o próprio Deus afirma que Jesus é o Filho de Deus. Tem uma afirmação que Jesus é o Filho de Deus. E aí o diabo no capítulo 3 de Mateus capítulo 4, olha o que ele fala. Se, ele já coloca em xeque. Mateus capítulo 3, Deus fala: esse é o meu filho. O diabo no capítulo 4, no versículo 3, o diabo fala: eu sei lá, não concordei muito com essa afirmação de Deus, não. Se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E aí eu quero viajar no pronome demonstrativo. Vamos lá. Mateus capítulo 4, verso 3. Olha o que diz a parte C do versículo. Ele diz assim: manda que o quê? Que estas pedras. Essa palavra estas é um pronome demonstrativo, está demonstrando. Se está demonstrando, ele está vendo. Quem entende diz amém. Se eu falar para você, pega este celular. Se não tiver no teu campo de visão, eu não posso usar o pronome demonstrativo. Quem entende diz amém. Amém? Eu vou ter que usar um outro tipo de pronome, tá? Quando eu falo este, está partindo do princípio que você está vendo o que eu estou querendo dizer. Quem entende diz amém. Quando o diabo fala para Jesus: transforma estas pedras em pães, é porque Jesus está vendo a pedra. Então, irmãos, nesse momento hoje, vamos falar um pouquinho hoje sobre o controle, sobre o condicionamento naquilo que nós vemos. Condicionamento dos nossos desejos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, ele diz: todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. O diabo mostra para Jesus pedras, e ele fala assim: se você é filho de Deus, transforma estas, usa aquilo que está no teu campo de visão. Você está vendo pedra, não está? Tô. Mas você é filho de Deus, você tem poder para transformar essas pedras em pães, porque você está com fome. O diabo fala para Jesus: transforma estas pedras em pães. Irmãos, Jesus tinha poder para transformar a pedra em pão? Me ajuda, juventude. Sim ou não? Sim. Sim. Ele era Deus. Ele tinha poder para... mais fácil. Né? O diabo usa o momento de fraqueza de Jesus, porque ele já está há 40 dias, ok? Depois que ele sente fome. Se o diabo chega no 30º dia, o diabo não ia arrumar nada, que Jesus ainda estava forte, com 30 dias de jejum, não ia arrumar nada. Ele espera o momento certo para atacar Jesus. Depois de 40 dias de jejum, Jesus sente fome. O diabo chega nessa hora e usa aquilo que Jesus está vendo. Usa a visão de Jesus. Transforma estas pedras em pães. Irmãos, Jesus, depois de 40 dias de comer, sem comer, Jesus ainda está com a sua faculdade mental ativa. Ele não deixa ser levado por aquilo que ele vê. E quantas vezes somos levados por aquilo que vemos? Ai, Rafa, pequei, mas também, Rafa, aquela menina era muito bonita.
pequei, me deixei levar. Ah, você pecou? Então você não está fazendo exercício. Aí, Rafa, pequei, comprei aquela saia de R$700. Caraca, você comprou uma saia de R$700. Caraca, você deu muito mal, hein? Caraca, se endividou agora. Aí, Rafa, peguei que aquela saia era muito bonita, cara, mas ela é R$700 aquela saia. Aí eu comprei porque ela era muito bonita. Caramba, pô, legal pra caraca pra você, hein? Você se deixou levar por aquilo que você tá vendo. Você não condicionou a tua vista. Eita! E hoje, para quem estava na EBD, estamos falando sobre estabilidade. Estabilidade nos desejos. Ó. Precisamos estar ligados com aquilo que vemos. Irmãos, eu falei aqui sobre 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16 é muito interessante porque Samuel, que é o profeta, beleza? Samuel é o profeta, irmão. Pensa em alguém assim, tremendo no Antigo Testamento, nesse período de transição do governo para o governo da monarquia. Pensa em alguém. Elias, Eliseu, Samuel é um dos grandes. A Bíblia diz que Samuel está na casa de Jessé para ungir um novo rei de Israel. Amém ou não amém? Amém. Deus fala para Samuel: Samuel, segura a tua onda, você vai ungir aquele que eu te disser. Amém? Amém. Samuel chega na casa de Jessé. Quando ele vê Eliabe, o primeiro filho de Jessé, o que Samuel ia fazer, igreja? Me ajuda aí quem é bom de Bíblia aí. O que Samuel ia fazer? O que Samuel ia fazer? Iria ungir Eliabe. Samuel quase ungiu o cara errado. Quem entende isso diz amém? Samuel está olhando aquilo que está no exterior. Eliabe era bonito, Eliabe era alto, Eliabe fazia parte do exército de Saul. Eliabe era um cara que tinha de repente um físico bem, né, Luísa? Era um cara que tinha um porte físico legal. Samuel quase unge o cara errado. Se não é Deus intervindo, a gente teria hoje o segundo rei de Israel, chamado Eliabe. O primeiro rei de Israel foi quem? Saul. E o segundo rei foi quem? Davi. Porque Deus interviu. Se deixar Samuel, ele seria guiado por aquilo que ele estava vendo, né? Então precisamos tomar cuidado com aquilo que vemos. Precisamos condicionar. Precisamos treinar os nossos olhos para ver o que é bom. Jesus, em Mateus 6, vai dizer que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, entretanto, todavia, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então, irmão, cuidado naquilo que você vê. Vira para o irmão do teu lado e fala para ele: vigia naquilo que você vê. Temos um relato bíblico também em 2 Samuel capítulo 11. Quem é bom de Bíblia aí lembra o tema e lembra a passagem? 2 Samuel capítulo 11, a Bíblia diz que o rei Davi, no tempo em que os reis saíam para a guerra, o rei Davi está lá no seu palácio passeando. Amém ou não amém? Quem lembra do texto? Quem lembra do texto? 2 Samuel capítulo 11. Ele está no seu palácio passeando e ele faz o quê? Ele manda o seu general, que era Joabe. Joabe, vai lá e guerreia por mim. A Bíblia diz que Joabe ganha a guerra lá, terra. Joabe ganha a guerra lá no campo e Davi perde a guerra no palácio. Presença. Joabe ganha no campo e Davi perde dentro. Cara, a teoria era mais fácil Joabe perder no campo porque está sendo comandante. Presença. Davi era um dos grandes estrategistas de batalha, irmão. Eu estou falando de um general de batalha. Esse cara era Davi.
Joabe vai para a guerra sem o seu general. É como você ir para o campo sem um camisa 10. Dá para imaginar hoje o Barcelona sem o Messi? Qual a probabilidade do Barcelona perder um jogo sem o Messi? Grande ou pequena? Grande. Grande. É como você ir para o campo de batalha sem um camisa 10. A Bíblia diz que Joabe vai para a guerra sem Davi. Joabe era o cara, mas Davi era o estrategista. E Davi tinha a bênção de Deus. Quem entende diz amém, irmãos? Então, quer dizer, a probabilidade de Joabe perder no campo era maior, porque ele estava indo para a guerra sem Davi. Só que Joabe ganha no campo e Davi perde dentro. Por que ele perde dentro, Rafa? Porque ele deseja e cobiça quem não é para cobiçar. Por que ele perde dentro? Ele deseja, cobiça, manda um relatório para ele, olha aí, Senhor. Davi passeando no seu palácio, ele pergunta, quem é aquela mulher? Chegam para ele com um relatório, o nome dessa mulher é Betseba, ela é filha de Eliã, e ela é mulher de Urias, o Eteu. Irmão, já era para Davi ter parado. Já era para ele ter parado. Irmão, você pode pensar pecado. Já é pecado? Já tem que pedir perdão? Tem. Mas, irmão, não executa o pecado, não. Ai. Pior do que você pensar pecado é você executar o pecado. Você pode até desejar. Ai, cara, desejou que não era para desejar. Me perdoa, pede perdão. Pede perdão, irmão. Não executa o pecado, não. O mesmo Tiago diz que não há tentação vinda de Deus. O mesmo Tiago diz que quando o pecado é consumado, ele gera o quê? Gera o quê? Gera o quê? Morte. Não executa, não. Pensou pecado? Elimina quando ele estiver na tua mente, irmão. Senhor, repreende, Senhor. Repreende. Né? Estudando a história da Revolução, da Reforma Protestante, Martinho Lutero repreendia os pensamentos maus que vinham da própria mente dele. Vai ler um pouquinho sobre a Reforma Protestante para você ver. Martinho Lutero repreendia perdão. Repreende, irmão. Bota a mão na tua cabeça e fala, sai eu de mim. Né? Igual o pastor Maurício falou, né? Quem lembra da pregação do pastor Maurício? Sai eu de mim mesmo. Sai. É assim que a gente tem que fazer todo dia, porque é uma briga constante da carne e do espírito, irmão. Davi recebe o relatório, essa mulher é mulher de Urias, cara, já era para ter parado, caraca, desejei a mulher do outro. E o que está escrito nos 10 mandamentos? Não cobiçarás o quê? A mulher do teu irmão, está escrito ou não está, gente? Está escrito. Davi sabia os 10 mandamentos ou não sabia? Sabia. Então, quando chegam para ele com o relatório, ela é mulher de Urias. Davi, cara, não é? Então beleza. O que ele faz? Ele manda chamar a mulher do cara. Irmão. Uma vez eu preguei isso aqui na juventude, foi na cantata do ano passado, quem lembra? Cantata do ano passado. Irmão, eu falei aqui na pregação, irmão, se tinha alguém que não merecia morrer na história, era Urias. Urias não merecia morrer. Urias era leal. Quando Davi engravida Betseba, Davi manda trazer Urias do campo. Olha a maldade de um cara segundo o coração de Deus. Porque todos nós temos um monstro dentro de... Você é crente até tirar a roupa de crente, irmão. Olha a maldade de um homem segundo o coração de Deus. Quando ele engravida a mulher do cara... Porque, deixa eu abrir um outro parênteses aqui, né? Irmão, uma mulher não fica grávida na primeira relação. É muito difícil. Quem entende isso diz amém. Na primeira vez que ele adulterou, não foi na primeira vez que não foi, irmão. Não foi. Com certeza, Deus deu tempo para ele se arrepender. Ele continuou, aí Deus já é grávida. Pronto, a bomba estourou no colo dele. A Bíblia diz que quando ele fica sabendo que Betseba está grávida, ele tira Urias da batalha. Quer dizer, Urias está lá na batalha guerreando por ele. Ele tira Urias da batalha, fala para Urias ir para sua casa. Urias não vai para casa. Urias fica na porta do palácio junto com os guerreiros que estavam lá de plantão. A
Bíblia diz que manda um aviso para Davi, Urias não foi para casa não. Quer dizer, Davi está tentando encobrir. Davi está tentando passar o filho que ele fez para o outro. Irmão, assuma o teu filho, tá? Pecou, assuma o filho que você fez, irmão. Davi está tentando passar um filho que ele fez para o outro. O pecado era dele, a consequência era dele. Ele tira Urias, tenta fazer o Urias fazer relação com a mulher dele para Urias assumir a criança. O Urias era leal, não vai se deitar com a sua mulher. Davi fica sabendo e fala, Urias, vem cá, o que houve? Vai para casa, vai se relacionar com a tua esposa. Aí Urias, irmãos, não tem tempo, mas vamos lá, vamos criar tempo. Abra sua Bíblia aí, rapidinho, rápido. 2 Samuel, capítulo 11, rápido, irmãos. Rápido. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 11 também. Olha que coincidência. 2 Samuel, capítulo 11, verso 11. Olha o que diz. E disse Urias a Davi, a arca. Aleluia. A arca e Israel e Judá ficam em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Senhor amado, olha o que Urias diz, irmão. Olha o que Urias diz. Pela tua vida e pela tua alma não farei tal. Olha isso. Urias merecia morrer, irmão? Fala a verdade. Cara, eu queria ter Urias aqui na juventude. Um cara com um coração na obra. Urias tinha um coração na obra. Davi está tentando encobrir um negócio e Urias, não, eu não vou ter relações com a minha mulher, porque está todo mundo lá no campo, é hora de batalhar. Urias está dando um tapa de luva de película em Davi, está dizendo, cara, é hora de batalhar, você está dando mole? Urias está falando para Davi, eu não vou me relacionar com a minha mulher, porque é hora de batalha, é hora de pelejar. A Bíblia diz, irmãos, que Davi coloca álcool, né? Davi, ele embebeda Urias, manda Urias para casa de novo. Urias de novo não entra em casa, ele fica lá junto com os guardas no palácio. E aí Davi manda uma carta para Joabe, Joabe, chama Urias de novo. O Joabe vai e chama Urias. A Bíblia diz que Urias leva uma carta e entrega para o próprio Joabe. A carta que Urias leva tinha sentença de morte para ele. Pensa, Urias não abriu a carta que tinha sentença de morte para ele. Ele leva a carta e entrega para Joabe. Joabe lê a carta e pede mandado do rei. Coloca Urias na frente da maior peleja da batalha. Quer dizer, coloca Urias na frente dos caras mais sinistros. E quando esses caras adversários chegarem, sai de trás dele. Quer dizer, matem Urias. A Bíblia diz que Joabe lá no campo ganha a batalha e Davi aqui dentro perde. Porque ele desejou a mulher do outro, porque ele se deitou com a mulher do outro, porque ele teve um filho com a mulher do outro, porque ele matou alguém que não merecia morrer. Tudo isso começou aonde, Rafa? Tudo isso começou nos desejos. Se ele não estivesse lá no terraço, ele não veria quem não era para ele ver. Se Davi tivesse o seu olhar ungido, ele não estaria no palácio, ele estaria lá no campo batalhando. Quem entende isso diz amém, irmãos. Irmãos, precisamos orar mais, precisamos buscar mais, porque se a gente não buscar, se a gente parar de buscar o Senhor, nós vamos estar mais tendenciosos a pecar. E se você pecar, irmão, um abismo vai chamar o outro. Amém? Então a tentação do diabo é, Jesus, olha o que você está vendo. Olha o que você está vendo pedra, transforma essas pedras em pães. E aí, o versículo 4. Vamos lá para Mateus capítulo 4 para a gente fechar, que o meu tempo acabou. It's over. É isso, Luiz? Meu tempo acabou.
Mateus capítulo 4, verso 4 diz assim: Ele quem? Jesus. Ele, porém, respondendo, disse, Mateus capítulo 4, é isso mesmo. Ele, porém, respondendo, disse: Está o quê? Escrito. Vira para o mão do teu lado e pergunta para ele: você lê a Bíblia todo dia? Porque Jesus, depois de 40 dias sem comer, quando estamos com fome, conseguimos pensar direito? Quando estamos com fome, a nossa mente reage da mesma maneira? Não. Você percebe que Jesus, com fome, ainda lembra do que está escrito. Por que ele lembra? Porque fazia parte da rotina de Jesus ler. Por que ele lembra? Porque ele estava condicionado a ler. Irmão, Jesus fala: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje a gente fecha a mensagem por aqui. Então, na primeira tentação, o diabo estava tentando Jesus naquilo que Jesus via. Jesus estava sendo tentado na visão. Na tentação da visão, Jesus foi aprovado. Davi reprovado. Davi desejou quem não era para desejar. Davi reprovado, mas Jesus aprovado. Quantos querem ser aprovados naquilo que vê? Quantos querem ter visão e visão de Deus aqui nessa noite? Amém? Precisamos treinar os nossos olhos para ver aquilo que é bom. Precisamos treinar nossos olhos com leitura de Bíblia. Precisamos treinar os nossos olhos para vermos coisas boas na internet. Agora vai pegar. Se eu entrar no teu histórico de internet agora, o que teremos? O que você anda olhando na internet? Podemos fechar a mensagem aqui, né? O que estamos vendo? O que estamos nos alimentando? Porque Jesus, na primeira tentação, no campo da visão, ele foi aprovado. Amém? Vamos ficar de pé.